prevencionista, tudo bem? Vamos iniciar mais uma videoaula onde falaremos do processo eleitoral da CIPA na prática. Para quem não me conhece, eu sou Alan Kaique, técnico em segurança do trabalho e instrutor. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, seu like e divulgue, essas videoaulas e as outras, para os amigos prevencionistas. A gente sabe que é muito importante sim a gente saber a teoria, o que é uma CIPA, qual é o objetivo, a composição, o período de estabilidade, mas é importante também, como profissionais da área de segurança do trabalho, elaborar a documentação, colocar em prática. Quando um fiscal chega na nossa empresa, quando a gente passa por uma auditoria, saber o que significa uma CIPA ainda não é o suficiente, porque o que eles querem é que seja apresentada a documentação. Então eu vim aqui para passar uma aula ainda não vista no meu canal. Eu não sei quantas aulas eu vou ministrar, sobre CIPA, porque vai ser muito extenso, Então eu quero fazer de uma maneira que não seja cansativa nem enjoada a aula, Seja bem dinâmica e espontânea. Então, a princípio eu vou passar o processo eleitoral da CIPA para protocolar um sindicato. A partir de então a gente vai dando continuidade. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula sobre o processo eleitoral da CIPA. Só fazer algumas considerações, pessoal. Tudo que eu vou passar aqui sobre esse processo eleitoral da CIPA são através de anos, de experiências adquiridas no mercado de trabalho, tá? Inclusive, foram essas documentações que eu já apresentei a algumas fiscalizações, tá? Inclusive lá no período do Ministério do Trabalho. Então, eu estou trazendo aqui um conteúdo prático, que eu pratico, e documentações que eu também apresento às empresas, que eu presto serviço quando me solicitam uma documentação completa da CIPA. Então, o que eu estou passando aqui são experiências vividas, nesse período de segurança do trabalho, tá? É claro que cada profissional tem o seu método, a sua metodologia. Não estou dizendo que o meu é certo e que o dos outros profissionais da área de segurança estão errados. Não. Todos são certos, desde que atenda os requisitos do item 5.38 aí, a partir do item 5.38 da NR5, tá? Desde que atenda todos esses requisitos, todos estão certos. Porém, cada um tem uma maneira, de trabalhar. E essa maneira que eu aprendi é uma maneira muito prática, muito fácil. E essas documentações foram aprovadas pelas fiscalizações, lá naquele período do Ministério do Trabalho. Então eu quero aqui trazer um pouco dessa experiência para vocês. Inclusive eu vou disponibilizar para os profissionais que quiserem, o modelo, dessa documentação. Isso depois da minha última videoaula eu vou disponibilizar para os profissionais que quiserem. Por isso que eu nem mencionei, é interessante deixar no comentário o e-mail. Pode ser que tenha muitos comentários, eu não consiga atender todos. Caso alguém fique sem receber, é só me chamar lá no meu Instagram, Alan Kaique, dizer que não recebeu ainda, e de maneira imediata eu vou encaminhar esse modelo, até porque o meu intuito aqui é apenas, agregar um pouco de conhecimento aí para os amigos prevencionistas, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, essa videoaula pretendo ser bem breve. Eu vou passar, o processo eleitoral, ou seja, as datas, A gente sabe que existe datas, e prazos a ser cumpridos, e essas datas precisam ser protocoladas, no sindicato da categoria. Só para a gente entender, toda empresa ela é filiada a um sindicato, ou seja,
Se o ramo da minha empresa for comércio, eu preciso protocolar o início do processo eleitoral da CIPA ao meu sindicato, comércio. Se o meu sindicato for rodoviário, eu preciso protocolar o início do processo eleitoral da CIPA no sindicato rodoviário. Então, né, toda empresa é filiada a um sindicato, né? E esse sindicato precisa receber essas datas, e essas datas precisam ser protocoladas em duas vias, onde uma via vai ficar arquivada no sindicato e outra a gente vai deixar na empresa. Vou passar o slide aqui para a gente começar. Aí é um modelo meu, né? Conforme eu já mencionei com vocês, né? Dimensionamento da CIPA, eleição complementar, gestão 2020, 2021. E aí eu criei, né, uma empresa fictícia, né, Transporte e Comércio Limitada, né? E aí é simples, né? É só preencher aí em cima a empresa Transporte e Comércio Limitada, situada na rua X, número, complemento, bairro, cidade, CNPJ, como atividade principal e grau de risco. Vem iniciar a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E aí eu dou continuidade, boto o nome da empresa, KENAI, grupo e quantidade de funcionários. Eu disse na minha aula de CIPA centralizada como fazer esse dimensionamento, essa composição da CIPA. Isso é muito importante. Toda empresa tem o seu número de CNPJ. Através desse número de CNPJ, a gente vai abrir esse cartão de CNPJ. Quando abrir o cartão de CNPJ, a gente vai identificar qual é o KENAI dessa empresa. Quando a gente identificar qual é o número do KENAI dessa empresa, a gente vai para o quadro 3 da NR5 e ver qual é o grupo que esse KENAI está correlacionado. Depois que eu identificar qual é o grupo que esse KENAI está correlacionado, eu volto para o quadro 1. De acordo com o número de funcionários, eu vou saber quantos titulares e quantos suplentes a minha CIPA tem que ter. No nosso exemplo, 2 titulares e 1 suplente pelo empregador e 2 titulares e 1 suplente pelos empregados. Vamos lá. Caso vocês aí, ou você, né, não tenha em mãos, eu peço para dar pausa no vídeo, né, e procurar um calendário 2020 ou no seu próprio smartphone ou no seu próprio computador, porque a gente vai precisar utilizar agora. Essa maneira que eu vou passar para vocês é uma maneira bem prática, bem simples de se entender. Eu até, né, circulei aí, pintei na verdade, né, algumas colunas, né, para ficar mais fácil. A primeira observação é o seguinte: eu quero que vocês gravem aí, né, é um termo que a partir do item 5.38 da NR5 vai mencionar várias vezes, que é prazo mínimo, né, ou data mínima. Vocês vão entender por quê. É bem simples, né? A primeira coisa que a gente precisa ter é a data posse. O que é a data posse? Eu até marquei de azul. Data posse é quando inicia minha CIPA ou quando vai finalizar minha CIPA. Ou seja, se a minha CIPA começou 20/7/2020, né? O mandato dessa CIPA vai ser até 20/7/2021. Então, no nosso caso, está se findando uma gestão, que é a gestão 2019 e 2020, que vai se findar dia 20/7/2020, e teremos que dar início 60 dias antes da data 20/7/2020 à gestão 2020 e 2021. Então é importante a gente ter essa primeira data, que é a data posse.
A data posse, né, é quando a empresa já teve CIPAs anteriores, né? Então, ou seja, é a data que está se findando, né, essa gestão. E 60 dias antes, a gente vai dar início a uma nova gestão. Aí vocês perguntam, e quando a empresa tem a CIPA pela primeira vez? A gente vai aprender. Então, vamos lá. Vamos por partes, né? O item 5.38. Peço que vocês também aí abram a norma, né? Para a gente poder acompanhar junto. O item 5.38 vai dizer que compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato. Ou seja, do dia 20/7 de 2020, vocês vão contar 60 dias antes. 60 dias antes, a empresa precisa comunicar aos funcionários da empresa, né, o início do processo eleitoral da nova gestão. E 60 dias antes do término do mandato da CIPA que está em curso, caiu no dia 21/5/2020, ou seja, quinta-feira. Então, no dia 21/5/2020, quinta-feira, a empresa vai soltar um comunicado na empresa, né, de forma geral, comunicando aos colaboradores que uma nova gestão, né, está dando início. No item posterior, que é o item 5.38.1, a norma vai dizer que a empresa estabelecerá mecanismo para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. Ou seja, o item 5.38.1 não fala a data que tem que ser protocolado no sindicato da categoria dessa empresa a nova gestão da CIPA. Ela só fala que tem que ser o início. A empresa tem que estabelecer algum tipo de mecanismo para que ela possa comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato que essa empresa é afiliada. Então, o que eu faço? 60 dias antes do término do mandato, eu comunico aos colaboradores, né, da minha empresa que uma nova gestão está dando início, tá? E um dia depois, eu comunico ao sindicato da categoria, né, que uma nova gestão está dando início. Lembrando, sempre em duas vias. Uma via fica no sindicato e uma via a gente pega e arquiva na empresa. É por isso que eu circulei de amarelo, porque os itens e as colunas que eu marquei de amarelo aí, né, são as colunas que a gente logo vai realizar. Então, nós já temos a data da comunicação aos funcionários, que é 60 dias antes da posse. Já temos a data que nós vamos comunicar ao sindicato, que é um dia depois de comunicar a empresa, eu comunico o sindicato, tá? Agora a gente vai para a comissão eleitoral. O que é a comissão eleitoral, prevencionista? A comissão eleitoral, né, será responsável pela organização e acompanhamento de todo o processo eleitoral, né? É interessante que o item 5.39 vai mencionar que o presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato, a comissão eleitoral. O item 5.39.1 vai dizer que nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. Então, quando não houver CIPA, ou seja, a primeira vez
é a empresa que vai constituir a comissão eleitoral. Quando é mais de uma CIPA, a empresa já teve CIPA, né? É o presidente e o vice-presidente que vai constituir dentre os seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Ou seja, 55 dias antes do dia 20/7/2020, eu tenho que formar minha comissão eleitoral. E 55 dias antes do término, né, do mandato, na minha CIPA, caiu no dia 26/5/2020, ou seja, numa terça-feira. Então vamos recapitular. Na quinta-feira, 60 dias antes, eu comunico à minha empresa, né, que uma nova gestão está dando início. Um dia depois de eu comunicar à empresa, eu comunico o meu sindicato da categoria que uma nova gestão está dando início. E 55 dias antes do término do mandato em curso, eu vou comunicar aos meus colaboradores, tá? A empresa, quais são as pessoas, né, que vão fazer parte da comissão eleitoral. Tudo bem? Então, nós já temos aí 3 datas, tá? As 3 datas que estão pintadas de amarelo. Eu sempre, né, ensino assim porque é muito mais prático e mais fácil, né? Essa é uma metodologia que eu aprendi e venho fazendo já anos e anos, né? E eu entendo como uma maneira muito simples de se entender. Então nós já temos a data da comunicação da empresa, comunicação da construção da CIPA, a data da comunicação de cada da categoria, a data da comissão eleitoral, e agora nós vamos para eleição, né? Então vamos lá. O item 5.40, a linha E da NR5, vai dizer o seguinte: realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA em curso, né? Quando houver. Então é o seguinte: 30 dias antes do término do mandato da minha CIPA, né, eu preciso realizar a minha eleição, que conforme a norma, né, o item 5.40, a linha G, esse voto tem que ser secreto. Uma observação: a linha C do item 5.40 diz que existe uma liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setores ou locais de trabalho. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque existem algumas empresas, né, que de forma equivocadas estipulam alguns requisitos para o funcionário se candidatar. Como, por exemplo, só pode se candidatar se tiver 3 meses na empresa. Só pode se candidatar depois que tiver 1 ano na empresa. Isso é contra o item da norma, porque o item da norma diz que é liberdade de inscrição para todo estabelecimento, independente se você tem 3 meses, 6 meses, 1 ano. Todos podem se candidatar para a eleição da CIPA. Então, no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato, eu vou realizar a minha eleição. Só uma observação: se você tiver com o seu calendário na mão, você vai observar que 30 dias antes do término do mandato, tá, vai cair num sábado, ou seja, dia 20/6/2020. E eu coloquei aí no nosso, né, dimensionamento da CIPA o dia 19/6/2020. Por que eu coloquei dia 19/6/2020? É simples. E aí eu já entro no item prazo mínimo que a norma fala.
Existem algumas empresas que não trabalham no sábado e nem no domingo. Então, se a empresa não tem atividade no sábado e no domingo, né? Como que eu vou realizar uma eleição no sábado? Não tem como. Aí entra a observação da norma a partir do item 5.38. Você vai observar em várias alíneas que ela vai mencionar prazo mínimo. É por conta disso. Ou seja, se 30 dias antes do término do mandato caiu no dia 20/6, ou seja, no sábado, então 30 dias, data mínima. Eu posso colocar 31, porque 31 já vai cair o quê? Na sexta-feira. O que eu não posso é fazer o seguinte: caiu dia 20/6/2020. Eu não posso contar 29, nem 28, nem 27. Porque o prazo mínimo, o mínimo tem que ser 30 dias. Então tem que ser 30 dias, mínimo 30 dias. Só que como o mínimo, né, caiu no sábado, eu posso estender um pouco. Ou seja, 31. Então, nesse caso, por ter caído no sábado, eu não vou contar 30 dias. Eu vou contar 31. Vai cair o quê? Numa sexta-feira. E na sexta-feira, dia 19/6/2020, eu vou realizar a minha eleição. Então, nós já temos aqui, prevencionista, a nossa base. Eu sempre ensino começar a fazer o dimensionamento a partir, né, desses 4 tópicos: comunicação da Constituição da CIPA, 60 dias. Comunica o sindicato um dia depois da comunicação da Constituição da CIPA. 55 dias antes, comissão eleitoral. E 30 dias, a minha eleição. Agora, a gente vai para o edital de convocação de inscrição. E aí eu preciso que vocês prestem bem atenção em algumas observações e considerações que eu vou fazer a partir de agora. Se você observar a norma, no item 5.40, linha A, ela vai dizer que publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso. Particularmente, eu não conto 45 dias antes do término do mandato. E eu vou explicar a vocês já já. O que geralmente eu faço, né? Eu conto 53 ou 54, né? Ou 52 dias antes da posse, né? E essa data vai ser a data do edital de convocação de inscrição. Alan, mas se a norma está dizendo 45 dias, por que você está fazendo 53? A norma, né, ela me dá essa brecha. Ela fala que 45 dias antes do término do mandato tem que ser o prazo mínimo. Então, eu não posso fazer uma contagem de 44, 43, 42, que é antes. Porque o mínimo é 45. Agora, para frente eu posso, né? E eu vou explicar por que, no final desse vídeo, eu não sigo os 45 dias, conforme a norma pede, mas eu sigo um pouco mais à frente. Lembrando que eu não estou descumprindo o item da norma, eu estou cumprindo, tá? Porque ela fala que o prazo mínimo tem que ser 45 dias. Isso eu estou fazendo 53, contando 53 dias antes da posse, eu estou cumprindo o item. Então, 53 dias antes, né, do término do mandato, eu vou soltar um edital de convocação de inscrição, dizendo o seguinte: ficam convidados todos os empregados dessa empresa para se candidatarem à eleição dos membros da CIPA, né? E aí eu já coloco já nesse edital qual é a data, né, que vai ser a eleição, que vai ser no dia 19/6/2020.
E 53 dias antes do término do mandato, caiu numa quinta-feira, no dia 28/5/2020. Um dia depois de eu soltar o comunicado convocando os empregados da empresa, né, a participar, né, desse processo, né, para ser representante dos empregados, titulares ou suplente, eu vou começar o meu período para inscrição. O período para inscrição, conforme o item 5.40, a linha B, diz inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Ou seja, a norma diz que os funcionários, né, eles têm um período mínimo para inscrição de 15 dias. Então, o que eu faço? 53 dias antes do término do mandato da CIPA, eu comunico aos meus colaboradores, né? Eu convoco os meus colaboradores, né, a se candidatarem à eleição da CIPA, e um dia depois, né, eu começo o meu período para inscrição. Ou seja, na quinta-feira, dia 28/5, eu convoco os meus colaboradores, né, para se candidatarem. Um dia depois, que é numa sexta-feira, dia 29/5/2020, né, eu vou começar o meu período para inscrição, que será de 15 dias, ou seja, 15 dias a partir do dia 29. Então, do dia 29/5/2020 até 12/6/2020, que são 15 dias, os colaboradores terão esse período para se candidatarem, tá? E após o término, né, desse período de inscrição, que é no dia 12/6/2020, né, eu vou comunicar aos meus colaboradores quais foram as pessoas que fizeram as inscrições para a eleição do novo mandato da CIPA, gestão 2020, gestão 2021. Só uma observação: o período de inscrição começa numa sexta-feira, que é do dia 29/5/2020, e vai até o dia 12/6/2020. Geralmente, um dia depois que acaba o período para inscrição, eu solto o edital dos candidatos, que é o edital, né, mencionando ali, né, quais foram as pessoas que se candidataram. Só que um dia depois do dia 12/6 é no sábado. Só que se essa empresa não trabalhar no sábado, não tem como eu lançar esse edital no sábado, dia 13. E no dia 14 é domingo. Então eu só vou soltar esse edital dos candidatos no dia 15/6, que é o que? Numa segunda-feira, aonde todos os colaboradores, né, saberão quais colaboradores se candidataram para a eleição da CIPA. E agora eu vou dizer por que eu não sigo os 45 dias da norma. Vamos refletir aqui comigo uma situação. Do dia 15/6, que é o dia do edital dos candidatos, dos empregados, ao dia 19/6, né, que é o dia da eleição, quantos dias tem? Contando a partir do dia 15. 15, 16, 17, 18 e 19. Ou seja, 5 dias. Agora vamos lá. Se você pegar 45 dias antes do término do mandato da CIPA, né,
e soltar o edital de convocação de inscrição vai cair no dia 5/6/2020. Se você pegar esse dia 5/6/2020, que é o edital aí de convocação de inscrição, e contar a partir do dia 5/6/2020, 15 dias para o período de inscrição, sabe qual é a data que esse período de inscrição vai acabar? No dia 19/6/2020. 19/6/2020 é o quê? É o dia da eleição. Então, se eu atender os 45 dias da norma, né, o meu período de inscrição vai acabar no mesmo dia da minha eleição. Então vai haver muita confusão. Então é por isso que eu sigo os 53 dias antes do término do mandato o edital de convocação. Porque eu vou ter um período de 5 dias ali, né, com folga entre o término, né, do período de inscrição e divulgação dos candidatos, no caso, divulgação dos candidatos, até aí a minha eleição, que será no dia 19/6/2020, né? Quem não entender muito bem, quiser uma explicação individual e particular, é só me chamar lá no Instagram, sem problemas, que eu explico, né, de maneira mais detalhada, mas eu acredito que todos entenderam. Agora faltou uma data. Qual data é? É a data do curso, né? O item 5.32 vai dizer que a empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. O item 5.32.1 vai mencionar que o treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias a partir da data da posse. Ou seja, são duas observações aí. Se for a primeira CIPA, tá? Primeira vez que a empresa está elaborando uma documentação da CIPA, o treinamento tem que ser realizado no prazo máximo de 30 dias a partir da posse. Ou seja, a empresa terá, a partir do dia 20/7/2020, 30 dias para realizar o treinamento, quando a CIPA em primeiro mandato, tá? Agora, quando a empresa, né, já teve outras gestões de CIPA, se não é a primeira vez, a norma diz que a empresa deve promover treinamento para os membros titulares e suplentes antes da posse, tá? Aí você pode observar assim, Alan, por que você colocou aí data mínima e data máxima? Foram situações prevencionistas que eu aprendi na prática e no dia a dia e com o tempo, né? Nesse período e nessa caminhada de segurança do trabalho. A norma não diz, né, quais são as datas que tem que ser realizadas, que são 5 dias consecutivos, se são 3, se são 2. Não, ela fala, aí eu estou trazendo o nosso exemplo aqui. A empresa já teve uma CIPA, não é a primeira vez. Então, o treinamento tem que ser realizado antes. Se é antes, subentende, né, que esse treinamento tem que ser realizado depois da eleição. Por quê? Porque o treinamento tem que ser realizado para os membros eleitos e os membros indicados. Porque eu não vou dar treinamento para quem não foi indicado pelo empregador e para quem não foi eleito pelos empregados. Então esse treinamento tem que ser antes da posse. Se é antes da posse, subentende que também é depois da eleição. Porque depois da eleição eu sei, né, qual é a constituição da CIPA, né? Quem são as pessoas, né, que serão os titulares e suplentes. Então, a minha data mínima eu coloco sempre um dia depois da eleição, ou seja, a minha eleição é no dia 19/6/2020. Só que 19/6/2020 cai numa sexta-feira. Então, a minha data mínima vai ser no dia 22/6/2020. E a data máxima, né, será um dia antes da posse. Só que se a gente observar aí, né, um dia antes da posse,
que é o dia 20/7, cai no domingo, dia 19. 18 cai no sábado. Então, minha data máxima vai ser o quê? 17, ou seja, dias úteis. Por que você coloca, Alan, data mínima e data máxima? Gente, é simples, porque se eu estipular ali que o treinamento para os cipeiros deverá ser no dia tal, tal, tal e tal, ou seja, 5 dias seguidos, e se acontecer alguma coisa ali na empresa, naquele dia, com aqueles funcionários, né, e não poder acontecer o treinamento, não se esqueça que isso será protocolado no sindicato. O sindicato onde? Dos trabalhadores. Então o sindicato pode muito bem lá querer ver o treinamento que está acontecendo. E quando eu falo assim para a gente colocar data mínima e data máxima, isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque a empresa terá esse período aí, tá? Entre o dia 22/6/2020, né? E o dia 17/6 para poder realizar esse treinamento. Desconsidera, por favor, aí, pessoal, essa data máxima 13/11/2017. Eu acabei esquecendo de deletar. A data mínima é 22/6/2020 e data máxima 17/7/2020. Então, quando eu coloco essa data mínima e data máxima, a empresa terá tranquilidade nesse período para realizar o treinamento, né? Sem ficar sob pressão. Porque se eu estipular a data específica, tem que ser um dia tal, tal e tal, tem que acontecer. E se acontecer alguma coisa, o treinamento não puder ser realizado? Porque a gente não sabe, as empresas são muito dinâmicas. Então, assim, isso é bom para a empresa, para o funcionário, para o CERMIT, para todo mundo. Então, estipula data mínima, ou seja, um dia depois da eleição, e data máxima, né? Que é um dia antes da posse. E esse período aí vai ser o período para o curso para os cipeiros. Então, pessoal, mais uma vez, desconsidera só, por favor, essa data máxima aí, 13/11/2017, tá? Que eu acabei esquecendo de deletar. Deixa eu só passar aqui mais 2 slides. Essas datas aí são as mesmas datas de lá, porém, esse documento aqui, né, que eu passei para PowerPoint, New Word, tem 2 páginas. Essa aqui é a segunda página, onde eu repito algumas datas aí. A comissão eleitoral vai assinar aí, né, como responsável, e o sindicato dos trabalhadores, né, que essa empresa afiliada, também vai assinar aí. São 2 vias. Uma via vai ser entregue e vai ficar arquivada no sindicato, e a outra via será, né, guardada e arquivada aqui na empresa. Lembrando, pessoal, deixa eu só voltar aqui novamente, né, porque cada data aí, né, é uma folha que tem que ser impressa e colada na empresa para comunicar os funcionários, tá? Mas cada folha também aí, além de ser colada na empresa, né, tem que ser imprimida, tá? Vocês vão grampear e guardar também aí, tá? Porque a gente sabe, né, que a empresa pode passar por alguma fiscalização, né? E a norma menciona, né, que a documentação ela tem que ficar aí nas dependências da empresa a fim de alguma fiscalização. Então, além de, né, imprimir e colar na empresa, em local de fácil acesso, onde todos possam visualizar para os funcionários, né, tem que ser impresso também, deixar arquivada na empresa. Então, pessoal, é isso, né? Sei que foi uma aula um pouco extensa, né? Essa foi a nossa primeira aula sobre a documentação na prática da CIPA. Ainda tem... Isso é só o começo, tá? Isso aí é só pra gente dar um pontapé inicial. A gente só tá iniciando, protocolando aí no sindicato. Mas enquanto isso,
tem muitas coisas que vão acontecendo juntos, né? E já estou preparando aí a segunda videoaula sobre essa documentação na prática. Então, peço vocês que, né, fiquem atentos aí, né? E divulgue para os seus amigos, né, prevencionistas, profissionais, porque eu sei que juntos a gente pode crescer muito. Espero de alguma forma ter agregado um pouco de conhecimento, né, a vocês, prevencionistas e profissionais da área de segurança do trabalho. E me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, né? Que a gente sabe que às vezes ficam algumas dúvidas. É só me chamar lá no Instagram, Alan Kaique, né? Mais uma vez, quem não é inscrito aí, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, né? Seu comentário. Isso é bom para a gente poder dar continuidade aí nas nossas videoaulas de segurança do trabalho. Um grande abraço e até a próxima aula.